E aí, gente? E aí, gente? Paz do Senhor para falar que eu sou crente, né? Vocês estão bem? Pode sentar aí. Vocês estão bem, gente? Tudo em paz? Tô feliz, gente. Vocês estão felizes? Nossa, gente, parece que eu tô falando sozinho. É sério, eu gosto de interação, que interage comigo. Vocês estão felizes? Aê, essa aí que eu queria. Ai, ai, Deus é bom. Deus é muito bom. Gente, quero agradecer vocês por estarem aqui, acreditando nesse projeto que é de Deus. E eu estou muito empolgado com o ano de 2021. Eu não sei vocês, mas eu estou com uma expectativa muito grande no que Deus vai fazer não só hoje, mas sucessivamente na nossa vida. Quero dizer para vocês que o ano de 2020... Obrigado, Karen. O ano de 2020 foi o ano que nos deu destinos. Eu não sei vocês, mas foi um ano que nos deu posicionamento. Deus, Ele nos cobrou muito posicionamento. Não sei vocês, mas na minha vida. E hoje nós estamos aqui nos posicionando. Fala para o seu irmão, olha para ele aí. Fala assim, você está aqui porque você tomou uma posição. Se não tomou, vai tomar hoje. Profetiza aí de novo, vai tomar hoje. Amém, gente? Eu quero ser bem breve, bem rápido, bem prático naquilo que eu vou dizer hoje. Mas eu preciso de total atenção de vocês, por favor. Preciso de total ligamento para que vocês venham pegar aquilo que Deus tem para vocês hoje. Vocês creem que Deus tem algo preparado para vocês aqui hoje? Que vocês não estão aqui em vão? Então, creia que o que Deus vai falar com você aqui hoje é algo que vai te dar um destino. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Eu quero que, antes de qualquer coisa, vocês abram a Bíblia no livro de Daniel. É uma passagem um pouquinho extensa, mas eu vou ler uma passagem e vou explicar um pouquinho o contexto do que está acontecendo. E eu vou entrar em alguns assuntos aqui, por isso eu preciso de muita atenção de vocês. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler alguns versículos, é uma passagem um pouco fora de contexto, mas essa é uma palavra-chave que eu gostaria que vocês focassem e entendessem. Estão felizes? Gente, parece que eu estou falando sozinho. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Daniel capítulo 2, versículo 12. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que ele pudesse dar interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso de Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém?
Glória a Deus. O contexto dessa palavra está bem no início da história de Daniel. A história de Daniel, se você for ver, ela é um pouco curta na Bíblia, mas ela nos ensina muitas coisas. Daniel, ele foi chamado, e quando ele foi chamado, existiam algumas coisas que Daniel tinha que os outros não tinham, que os sábios daquela época não tinham. Ele tinha a presença de Deus, ele servia a Deus, ele tinha um temor a Deus. E o que eu quero falar para você hoje é sobre oportunidades. Quais são as oportunidades que nós temos de manifestar o reino de Deus? Quais são as oportunidades que Deus tem dado para nós, para que nós venhamos manifestar o reino de Deus? O que eu quero dizer aqui? O contexto dessa palavra. Esse rei, ele tinha tido um sonho. Nesse sonho, intrigou muito o rei. O sonho, da forma que intrigou o rei, ele precisava de uma resposta. Fala para o seu irmão. O rei, mais uma vez, o rei precisava de uma resposta. E a resposta que o rei queria era para ontem. Esse sonho está me intrigando. Eu preciso entender o que está acontecendo. O rei foi atrás dos sábios que ele tinha no reino. Disse aos sábios: me dê a interpretação desse sonho. Eu preciso saber o que é esse sonho. Nenhum dos sábios conseguiu interpretar o sonho que ele tinha, que ele teve. O que eu quero dizer com você? Para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Se alguém te questionar, se você tem a resposta nas mãos, o que você daria? Se alguém chegar em você e falar: eu preciso de uma resposta, o que você daria? O rei precisava de uma resposta de imediato. Foi atrás dos sábios, foi atrás de pessoas que eram estudadas, conhecidas, que entendiam de sonhos, mas ele não obteve. E eu quero dizer para você, mais uma vez, eu sei que é chato, mas eu gosto de fazer isso aqui. Repete assim comigo: oportunidades são dadas a pessoas que estão preparadas. Entenda isso aqui. Quando Daniel soube da situação, ele soube que houve um decreto do rei. Qual que era o decreto? Se eu não souber as respostas, eu vou matar todos os sábios. Se eu não tiver essa resposta, eu vou acabar com a vida de todo mundo. Qual que era o decreto? Morte. Repete comigo: decreto. Era morte. O decreto para aquele reino era a morte. O decreto para a vida das pessoas que precisam de resposta, mas não encontram, qual que é? É a morte. A morte física? Não. A espiritual. A falência dos órgãos espirituais. Quando o rei, ou melhor dizendo, quando Daniel olha para essa situação e ele vê que há um decreto de morte, ele fala assim: mas eu tenho um Deus que me dá sabedoria. Eu tenho um Deus que se eu pedir para Ele, Ele me dá sabedoria. Ele me dá o que eu preciso. E Daniel recorreu a isso. Daniel interferiu o decreto de morte. Ele entrou no meio da situação. Repete comigo: ele entrou no meio da situação. As pessoas, quando ela não tem uma resposta, e elas procuram
de uma forma muito grande. E elas não têm. O primeiro sentimento que se tem é a frustração. Pessoas frustradas, que não entende para que veio, não entende para onde vai, está perdido no mundo, não entende por que de algumas situações acontecerem em sua vida e vão atrás de respostas. Eu gosto muito de estudar filosofia. E a filosofia é o que? O estudo do saber. A filosofia na parte de exatas, biologia, química, antes de comprovar alguma coisa, ela testa. Agora a filosofia, antes de comprovar alguma coisa, ela pensa. Não pensa da forma que eu quero pensar ou que a outra pessoa quer pensar. Pensa na forma geral. É uma busca desenfreada por respostas, que muitas das vezes nós não temos. Mas olha para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje, você vai começar a ter respostas. Olha só, Daniel se interferiu nessa situação. A situação era morte. E ele sabia que se ele se encontrasse com o rei e aquilo não desse certo, o decreto era morte para ele. Porque o rei está enfurecido. Se ele não tivesse a resposta, ele ia matar Daniel ali na hora. É a mesma coisa de Daniel pular de cabeça num precipício. E muitas das vezes, para obter respostas para o mundo, a gente precisa de coragem. A gente precisa se encorajar. Porque muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e fala: mas nem eu tenho as respostas. Nem eu sei o porquê que eu estou aqui. Mas o mundo está buscando respostas. E é o que nós temos que entregar. Quando Daniel se interfere na situação, ele precisou o quê? De coragem. Ele precisou de entender: eu não vou pensar só em mim. Eu não vou pensar só em mim. Porque se eu não der essa resposta, não vai ser só eu que vou morrer. Vão ser outras pessoas que também vão perecer. E é aí que entra: será que nós temos pensado só em nós? Obter respostas para nós, para guardar para nós sermos felizes, para nós conquistarmos as coisas, para nós chegarmos em diversos objetivos, ou começarmos a pensar no próximo? É aí que entra essa situação. Preste atenção. Uma frase essa semana queimou muito no meu coração. Que um chamado, ele se inicia quando eu não me conformo com algo. Coloca isso na sua mente. Um chamado se inicia quando eu não me conformo com uma situação. Qual é a situação que você não se conforma de ver? Qual é a situação que você não se conforma de ver? Sabe por quê? Porque a gente está em um tempo onde a gente deixou muitas coisas serem dominadas pelo diabo. Não vou dizer o diabo, porque eu acho que eu vou ser muito radical dizendo aqui. Mas pelas pessoas. A gente deixou por muito tempo muitas coisas serem dominadas pelas pessoas. E é por isso que muitas das vezes nós nos acanhamos quando vemos diversas situações. Mas olha para o teu irmão e fala assim: você não deve se conformar com o mundo. Entendeu isso aqui? Qual é a situação que não me conforma? Que me coloca em guerra comigo mesmo de eu falar: eu não aceito isso no mundo. Eu não aceito racismo, eu não aceito homofobia, eu não aceito desigualdade, eu não aceito isso. Eu não aceito religiosidade, eu não aceito coisas que muitas das vezes o mundo tem pregado como se fosse a melhor coisa do mundo, e a gente tem caído.
Isso é uma pregação, na verdade, que eu estou montando e que eu estou fazendo para a nossa conferência esse ano. Posso ouvir glória a Deus que vai ter? Esse ano tem. Esse ano vai ter. E... até me perdi aqui, gente. O que eu estava falando mesmo? Tem probleminha, gente, de esquecer as coisas. Vamos lá. E... caramba, me perdi agora. Yes, isso aí. Nossa, mas eu ia falar um negócio aqui, mas eu me perdi agora. Mas vamos lá. A questão é você não pensar somente em si. E se você vê que tal pessoa ou tal grupo de pessoas está sofrendo, muitas das vezes o meu chamado é: eu preciso fazer alguma coisa para isso não acontecer. Eu não preciso pensar só em mim. Lembrei do que eu ia falar. Zeke Bauman, ele é um sociólogo que morreu agora há pouco tempo, se não me engano, 2010, enfim. E ele fala um pouquinho sobre a questão da modernidade sólida e a modernidade líquida. O que a modernidade sólida vai dizer? Tudo é concreto. Se eu tenho algo, eu vou até o final da vida com isso. Se eu conquisto algo, esse algo vai até comigo até o final da vida. Se eu tenho uma identidade, um exemplo, o Lucas que quer ser farmacêutico, trabalha na farmácia, muitas das vezes que passa lá é o Luquinha que trabalha na farmácia. É uma identidade que ele tem. Isso é a modernidade sólida, é algo sólido que não se mexe. Mas Bauman fala um pouquinho sobre a modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? Nada é sólido. E o anseio em busca de coisas novas que quando você conquista, e o seu anseio vai ficando cada vez maior. Se eu tenho um celular hoje, lanço o maior, o melhor lá, eu quero aquele. Se eu tenho algo nas minhas mãos agora, lança algo melhor. Ou se eu vejo que eu consigo conquistar algo melhor. Então nada é sólido. E o que o mundo tem pregado hoje, que é totalmente antibíblico, é a questão do você merece mais. Você merece tudo nessa vida. Você merece mais. É algo gostoso que às vezes mexe com o nosso ego, né? Nossa, que legal, eu mereço realmente ser feliz. Claro que merecemos. Mas quando nós assumimos o nosso chamado, nós não pensamos só em nós. Nós pensamos em pessoas. Sabe por quê? A modernidade líquida vai dizer assim: se eu ferir tal pessoa pela minha felicidade, eu vou fazer. Se eu machucar tal pessoa por minha felicidade, eu vou fazer. Sendo que Jesus nos ensina a insistir nas pessoas. Se Daniel não insistisse na situação, em ir lá e não pensar só nele, e pensar nos sábios que iam ser mortos, não iria acontecer o sobrenatural. Porque o sobrenatural foi: Deus é o Deus da sabedoria. E deu entendimento a Daniel para ele entender a situação e passar para o rei. Então, quando eu entendo que um chamado não é feito para mim, sim para as outras pessoas, aquilo que está em mim é cada vez mais entendido. E muitas das coisas nós precisamos deixar por conta do nome de Jesus. Entenda isso aqui. Quando nós somos chamados por Jesus, entenda isso aqui. Pedro, quando ele estava no barco e Jesus apareceu para ele, se apresentou para ele, ele disse: joga do outro lado. Pedro falou: eu não sei quem você é, mas você me passou confiança. Eu vou fazer isso que você está fazendo, o que você está me pedindo. Ele jogou a rede e pegou os peixes. Jesus olhou para ele e falou assim: você é um pescador, mas a partir de hoje você vai ser um pescador de almas. O que Jesus estava dizendo naquele momento? A partir de hoje, Pedro, você vai continuar fazendo o que você fazia, mas você não vai pensar só em si, você vai pensar nas outras pessoas.
Você vai pensar no povo que eu preciso salvar. Você vai pensar nas pessoas que necessitam da sua resposta. É isso que eu tenho para você, Pedro. É isso que eu tenho para vocês. Usar aquilo que você tem, o dom que você tem, para ser uma resposta para o mundo. Você está disposto realmente a ser uma resposta para o mundo? Abre aí Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Yeah. Alguém pode ler bem alto aí? Só o 2? Sem pressa, gente. Tem lugar para todo mundo. Tem voz para todo mundo. Alguém pode ler bem alto aí? Sem vergonha. Vai, gente. Alguém pode ler aí? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Yes. Não vos conformeis com o mundo, mas renovai-vos. Como é que é? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis com o racismo. Não vos conformeis com a homofobia. Não vos conformeis com a desigualdade. Não vos conformeis com as guerras, com as lutas, com o medo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando Jesus fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Qual é o maior entendimento que você tem disso? Conhecereis a verdade vos libertará. É uma palavra bem conhecida, que eu acredito que todos conhecem. O que você entende disso? Eu quero dizer para você que quando nós entendemos e conhecemos a verdade, ela liberta a minha mente. E eu passo a pensar conforme Cristo pensa sobre mim e sobre outras pessoas. Eu passo a pensar de uma forma totalmente diferente da forma que eu pensava quando eu não conhecia a Cristo. Será que você entende isso? A mudança de mente que Deus tem na nossa vida não é somente ser liberto de algum pecado, de alguma coisa. Logicamente que a verdade, ela liberta de muitas coisas, mas o principal é que a nossa mente seja liberta, ao ponto de nós conseguirmos pensar e não nos limitar. Porque o que Jesus nos ensina é não nos limitar. Jesus deixa estabelecido um propósito para nós. Jesus deixa estabelecido algo programado para nós. Mas é nós quem escolhemos se vamos correr atrás ou não, se vamos seguir ou não, se vamos ir de encontro àquilo que Deus tem para nós ou não. Eu não sei se vocês viram uma frase que eu postei no Facebook esses dias. E diz assim, que os inconformados devem ultrapassar... Esqueci o nome, não é confrontados que fala. Os acomodados. Os inconformados têm que se manifestar. Com que você é inconformado? O que você não aceita de verdade?
Que você olha e você fala, eu preciso fazer alguma coisa para que isso venha mudar. Aí já nasce um chamado. Aí já nasce um destino da parte de Deus. Quando Deus falou isso comigo, eu passei a entender porque eu não me conformo com algumas coisas. Eu não me conformo, cara, de um aluno de escola pública ter toda uma estrutura, que eu digo da elite, da classe média alta. Eu não me conformo ele disputar uma vaga no Enem ou em algum projeto, em alguma coisa com um aluno de escola pública. Eu não me conformo com isso. Porque diversas vezes eu passei pensando que o erro estava em mim. Muitas pessoas que têm talentos, que dons, que são inteligentes, que estão em favelas, que estão em lugares que não são tão, como que eu posso dizer, conhecidos. São diversos talentos que aquela pessoa tem. Mas como é que você coloca alguém que estudou a vida inteira em escola pública, que para ela é só aquilo, e coloca alguém de escola privada que já tem toda uma estrutura para chegar lá e zerar a prova e tirar a vaga dessa pessoa que deveria realmente ter? Isso me dói o coração. E aí Deus falou para mim assim, aí nasceu um chamado, aí nasceu uma história, aí está nascendo um chamado. E Deus realmente está dizendo para mim nessa noite, o que você não se conforma? Qual é o motivo de você olhar para o mundo e falar, eu não vou me conformar com isso, eu não vou deixar isso acontecer enquanto eu estiver aqui em vida, eu vou lutar para que essa realidade seja diferente. O que coloca a vocês essa dúvida? Eu quero dizer para vocês, é nesse momento que se nasce um chamado, que se nasce uma história na sua vida. Deus tem uma história para cada um aqui. Deus já escreveu a história que Ele tem para você. Você consegue entender isso aqui? Que Deus, Ele nunca vai forçar você a fazer alguma coisa, assim como um pai faz. Mas Ele olha para você e fala, filho, esse caminho é melhor. Eu já tracei quem você é, eu já tracei tudo, nos mínimos detalhes para você. Então por que ficar brigando? Por que ficar se menosprezando? Por que se colocar numa posição inferior? Quem é que fez Enem ontem? Eu não sei, Deus está mandando eu falar, não se prive a uma nota. Não se prive a uma nota não é nada comparado ao que Deus tem para você. Entenda isso aqui. Vamos lá? Meu Deus, eu tô... Vamos lá. Porque pela graça que é me dada, digo em cada um dentre vós, que não pensem de si mesmos além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de uns dos outros. Você entendeu isso aqui? O mundo vai dizer para você, você tem que competir, cara. Você tem que competir, porque senão você não vai conseguir nada na sua vida. Se você não competir, você vai ficar para trás. Se você não tentar pegar as suas coisas com a sua própria força, você vai ficar para trás. E o que a igreja tem a dizer sobre isso? Ninguém é igual. Cada um tem a sua função no corpo de Cristo. E todos, sem exceção, têm espaço no corpo de Cristo.
Deus já olha para você e fala: ei, você não precisa fazer alguma coisa para mim te aceitar. Você não precisa fazer alguma coisa para mim te aceitar. Eu já te aceitei da forma que você é. Eu já te dei um destino, um nome da forma que você é. E você está inserido em um corpo. Então os dons que você tem, os propósitos que Deus tem para você, está inserido no corpo. Então enquanto o mundo está lá dizendo: ei, compete, porque senão você vai perder, Deus está dizendo: vem, porque é comigo você só vai ganhar. Vem, porque comigo você não precisa dessa força física, ou dessa força... Sabe por quê? Ai meu Deus, agora eu vou falar. Tô queimando. Desculpa, era pra... me empolguei aqui. Você sabe por quê? Tem muita gente carecendo psicologicamente. É porque quer ser aceito de uma certa forma. Para você ser aceito no mundo, você precisa de alguma coisa. Eu estava conversando, não sei exatamente com quem, e eu falei assim: para você ser aceito por alguém ou por algo, você precisa fazer um esforço físico para isso. Mas com o reino de Deus não. O reino de Deus, conforme nós vamos avançando, Deus ele vai sustentando a nossa vida. Deus ele vai sustentando a nossa vida. A partir do momento que eu entendo quem eu sou em Deus. Que hora que é aí? Eu preciso só entregar mais alguma coisinha. Só mais uma coisinha. Oi? Desculpa, não entendi. 8h33. Nossa, tá cedo, hein? Mas amém. Preciso entregar isso aqui. Todos aqui conhecem a história de Paulo? Já ouviram falar sobre a história de Paulo? Que virou Saulo, que virou Paulo e tudo mais. Quando Saulo estava lá matando os cristãos, ele achava que ele estava fazendo certo, porque ele fazia algo com a força física pelo nome de Deus. Para Deus me aceitar, eu preciso matar os cristãos, porque eles estão fazendo algo errado. Pela lei, Jesus não é o Messias, e eu preciso matar quem segue ele. Então eu vou agradar a Deus matando outras pessoas. Talvez na cabeça dele eu estou certo, eu estou agradando a Deus, mas ele estava fazendo algo sem amor. Um dos maiores erros da religiosidade hoje é agir sem amor, pela lei. Eu preciso que a lei seja dita. Eu preciso que a lei seja cumprida. Só que Jesus diz que ninguém foi capaz de cumprir a lei. Ninguém foi capaz. Somente Cristo. Então, o que eu entendo disso? Que para mim ser aceito por Jesus, eu só preciso entender que eu sou filho. Agora, para eu ser aceito pela religião, eu preciso fazer algumas coisas à força. Entenda isso aqui, a religião vai dizer para você: arranca esse cabelo aí, porque não é de Deus. A religião vai dizer para você aquilo que é de Deus e aquilo que não é, e você é forçado a fazer algumas coisas. Mas Cristo não. Cristo primeiro ele abraça, ele aceita, ele demonstra o seu amor, e aí depois ele dá a identidade. E conforme vamos conhecendo a nossa identidade em Cristo, nós, por amor, olha para o seu irmão e fala assim: por amor, mais uma vez, por amor, deixamos algumas coisas da nossa vida. É por amor, não é forçado. Jesus não faz nada forçado. Jesus não força os seus filhos a fazer nada. Mas Ele abraça e fala: filho, aqui tem aconchego para você. Aqui tem aceitação para você. Aqui tem propósito para você. O que você precisa? Eu preciso disso, pai. Então toma. Só para contar uma experiência. Vocês estão vendo aquela coisa linda que está ali? Ai meu Deus, eu chamo ela de bebê. Coloquei ela... Não, a câmera, gente. Nossa, eu apontei a câmera. Que isso, gente?
É que eu coloquei o apelido de bebê na câmera, gente. Ô louco. Desculpa, ô louco. Olha só, essa semana... Ai, meu Deus. Essa semana, eu entrei o ano orando em relação a algumas coisas na minha vida. Eu estava até na nossa última reunião falando, cara, eu preciso ter uma estrutura para começar a gravar, para começar a impulsionar os nossos encontros e tudo mais, né? E eu falei para os meninos, cara, eu preciso disso. Quem estava? Estava o Dani, estava o Malone, estava a Karen, estava a Suzana. Você estava, Fê? Estava o Fê. E eu falei, cara, eu preciso disso. Preciso. Comecei a orar em cima disso. À tarde, na sexta-feira, eu estava na rua e, por incrível que pareça, eu fui olhar minha conta, cara, porque eu estava separando algumas coisas que eu ia precisar pagar e tudo mais. Tinha um valor absurdo lá. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E na hora que teve isso, Deus falou isso para mim, é isso que você pediu? É exatamente isso que você pediu. E eu meio que questionei, eu fui atrás para querer saber de onde que era esse dinheiro. Eu fui atrás. E era um dinheiro que eu precisava realmente receber, que eu nem estava esperando. E aí Deus falou para mim assim, você viu? Muitas das vezes no reino de Deus não é somente perca. Porque muitas das vezes nós precisamos perder para alcançar alguns estágios. E é dolorido, é machuca, é chato, cara. Se eu dizer para você que é fácil eu renunciar a algumas coisas, perder algumas coisas por causa do reino de Deus, para ser quem eu sou hoje, quem vocês estão vendo hoje, eu precisei renunciar a muita coisa. E aí Deus chegou em mim e falou assim, você está vendo, Matheus? Nem sempre é somente perda quando se tem um propósito. Nem sempre é somente dor quando você tem identidade. Às vezes a gente pensa que é somente uma vida dolorosa, uma vida difícil. Mas não é. É uma vida de amor a Deus e amor ao meu próximo. Daniel entendeu isso. Daniel interferiu uma tragédia, cara. Daniel interferiu um decreto de morte. As pessoas estão em um decreto de morte lá no mundo. E nós, a partir daquilo que nós somos, temos que ser a resposta. E eu sempre vou falar sobre isso, gente. Sobre sonhos. E os seus sonhos não se limitam para aquilo que Deus sonha para você. E aquilo que Deus sonha para você é te colocar em diversos lugares para ser a resposta que o mundo precisa. Entenda isso aqui. Para fechar, diga, eu sou a resposta. Mais uma vez, eu sou. Pode falar. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Yes, fica de pé.